Assembleia Legislativa ontem, de certa forma, foi contaminada, né? Mas o Parlamento Mineiro ele é forte, ele sobrevive a essas questões. Inclusive, deputado Leleco, eu, quando vim aqui para a Assembleia, parei no caminho com um conhecido, e ele disse: deputado, você está indo para a Assembleia? Estou assim, estou indo. Ó, você dá uma olhada para ver se aquele brasão dourado que fica lá perto da mesa, se ele está lá. Por ser dourado, podia achar que é ouro e joia, e alguém poderia ter levado, mas parece que o brasão dourado aqui permanece em segurança. Não é de ouro. Mas, olha, gente, quando a gente fala aqui sobre o evento que ocorreu aqui ontem, tirando a parte que as pessoas acabam, de certa forma, fazendo uma crítica, talvez até com alguma pitada de humor, mas o assunto ele é sério, porque Minas Gerais conceder título de cidadão a um sujeito que tanto fez mal ao Brasil e também a esse Estado é um absurdo. É um absurdo. Minas Gerais tem, como cidadão, pessoas de grande relevância, de trabalho prestado para esse Estado e para esse país. A terra de Tiradentes, de Tancredo, de Guimarães Rosa e de tantos outros que tantos contribuíram com a construção do nosso Estado, não tem a mínima condição de chamar de conterrâneo um sujeito que tanto fez mal para Minas Gerais. O governador fez questão de aqui dividir, então, espaço, prestigiar, conceder uma honraria importante do povo mineiro a um sujeito que está, neste momento, vivendo uma séria investigação por corrupção. Uma investigação que aponta indícios fortes de que ele tenha participado em atos ilícitos, relacionados à questão das joias, que o Brasil inteiro tem acompanhado, eu não preciso explicar, ao Rolex, relacionado ao dia 8 de janeiro, participação efetiva do Bolsonaro com o hacker. Enfim, no momento que o sujeito está respondendo denúncias tão graves, é o momento que o governador acha oportuno trazer esse sujeito para estar ao lado dele e conceder título de cidadão de Minas Gerais, Estado que o derrotou, porque Minas Gerais elegeu o presidente Lula e disse não para ele. Mas essa foi a escolha do governador. Tem um ditado popular que diz: diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. E Bolsonaro Romeu Zema está demonstrando quem de fato ele é. Quer ser, pretende ser, talvez um Bolsonaro piorado de Minas Gerais. É impressionante como o governador tenta ser aquilo que o povo rejeita, que ele tenta ser aquilo que a sociedade disse não, que ele tenta ser aquilo que mesmo seus eleitores agora, segundo as pesquisas, começam a dizer que o governo Lula está no caminho certo, e são 22%, e começa a abandonar, um sujeito começa a ter um derretimento do seu capital político, de qualquer restício que ainda tinha de alguma reputação, e o governador, neste momento, quer se aliar e quer se tornar a imagem e semelhança desse sujeito. O governador, então, homenageia aquele que permitiu que mais de 700 pessoas morressem nesse país. Uma das piores crises sanitárias, a pandemia, Covid-19. E dentro desses mais de 700 mil, em Minas Gerais, foram 65 mil mineiros. O governador Romeu Zema fez uma homenagem àquele que fez com que 65 mil dos nossos conterrâneos perdessem a vida por negligência do governo federal. Por pura negligência, porque fazia apologias ideológicas sem fundamentação científica, quando ele mesmo e sua família teria sido vacinado, inclusive. Ele homenageia e concede o título àquele que permitiu que 65 mil irmãos mineiros perdessem sua vida pela Covid-19. A resposta que o governador tem por essa negligência, por esse crime cometido, portanto, recebeu o nome de genocida, foi homenageá-lo como título de cidadão. Que as famílias dos mineiros que perderam sua vida não nos ouça, não nos representa. O deputado Arnaldo aqui lembrou
parlamentar amigo nosso, deputado Leleco. Vossa Excelência não teve oportunidade de conviver, mas um homem de uma envergadura política importante, não era do nosso partido, não era do nosso espectro ideológico, mas era um sujeito de decência e compromisso com o povo mineiro. Luiz Huberto Carneiro perdeu a vida por Covid. Esse parlamento recebeu ontem um sujeito que é o responsável por tantas pessoas terem morrido, inclusive colegas desse parlamento. E a resposta que o governador de Minas Gerais dá a isso tudo que aconteceu é homenagear a quem tem tanta responsabilidade com isso. Ele homenageia aquele que tirou, deputada Macaé, 12 bilhões de reais dos cofres do Estado de Minas Gerais. E já viu o governador por várias vezes reclamar de dificuldade financeira pela queda da arrecadação do ICMS. E o que aconteceu? Vislumbrando as eleições, fazendo tudo que fosse possível para tentar garantir a sua reeleição, o presidente, então, inelegível hoje, tenta uma redução artificial dos combustíveis, que a gente sabia que não sustentaria, retirando dos estados e dos municípios dinheiro importante para cuidar da saúde, da educação, de obra e tudo mais. Foram 12 bilhões que esse sujeito tirou dos cofres de Minas Gerais. E já viu o governador reclamando na imprensa, reclamando em jornal. E o que o governador faz? Recebe esse sujeito aqui para lhe fazer homenagem. Homenageia aquele que tirou dinheiro do povo de Minas Gerais. O governador recebe aqui aquele que estrangulou as nossas universidades, que durante bom tempo não tinha recurso sequer para o custeio das suas atividades. Daquele que não entregou nenhuma obra estruturante para Minas Gerais. Pelo contrário, que esteve nesse estado com o governador, fazendo o lançamento de pedra fundamental, pedra inaugural de obra de rodovia, que depois ele próprio foi vetar o orçamento dos recursos dessa rodovia. Esse é o sujeito que muitos aqui acham que merecia receber o título de cidadão mineiro, muitos aqui têm orgulho de chamá-lo de conterrâneo. Eu não farei e não permito que eu faça aqueles que têm o mínimo de consciência política, consciência crítica, consciência cidadã. É uma vergonha para nós parlamentares, que vivemos um momento tão trágico da história desse país e perdemos colegas aqui pela pandemia, ver aqui um sujeito receber título de cidadão mineiro. Uma vergonha, lamentável. Esse sujeito que vem aqui, então, receber título de cidadão mineiro, homenageado, prestigiado por Romeu Zema, é aquele do qual a família tem grande envolvimento com a milícia. As pessoas sabem o que é a milícia e o que ela significou no estado do Rio de Janeiro, por exemplo. É aquele que tem relações com os milicianos, do qual os seus familiares já prestaram homenagem em casas legislativas no Rio de Janeiro. Olha, o ministro da Justiça, Flávio Dino, há poucos dias atrás esteve aqui em Minas Gerais. O ministro Flávio Dino esteve aqui para anunciar 62 viaturas para entregar para a segurança do Estado. O ministro Flávio Dino esteve aqui para entregar mais 67 pistolas, armas de fogo, esteve aqui para inaugurar o hangar da Polícia Rodoviária Federal, esteve aqui para inaugurar o serviço aeromédico que vai ser feito com helicóptero e aeronave da Polícia Rodoviária Federal. O ministro Flávio Dino esteve aqui para dizer para o Estado de Minas Gerais que serão mais de 70 milhões já imediatamente, curto prazo, o governo do Estado vai receber 39 milhões. E onde estava o governador? Não estava lá. Não estava lá para receber recursos em nome do povo mineiro. Não estava lá para receber o ministro que veio anunciar recursos e investimentos na segurança pública. Mas se fez presente aqui, para homenagear aquele que foi extremamente negligente, aquele que não viu Minas Gerais no seu horizonte, a não ser para poder vir aqui buscar e pedir votos. E por falar em Minas Gerais, o novo governo federal, o presidente Lula já anunciou, serão mais de 60 milhões de reais da retomada do novo PAC, do qual mais de 400 cidades mineiras serão beneficiadas com a retomada de obras importantes e início de obras que são fundamentais para o povo de Minas Gerais. Essa é a diferença. Por isso, eu peço escusa aos meus colegas pela minha indignação, porque ontem foi um dia lamentável na história do Parlamento de Minas Gerais. Lamentável. Estiveram presentes aqui, do lado de fora, centenas de populares que também não concordavam, que diziam que ele não representa
que Minas Gerais não deveria estar recebendo aqui, que não é bem-vindo aqui. Capital Belo Horizonte amanheceu com várias faixas penduradas nos viadutos, aonde as pessoas alertavam, olha, cuidado, que tem ladrão de joia circulando em Minas Gerais. O governador tem tido uma habilidade incrível de colocar Minas Gerais a todo momento nas manchetes nacionais com as piores notícias possíveis. Aconteceu quando parafraseou Mussolini, aconteceu quando teve ato preconceituoso contra os nordestinos, e acontece novamente quando traz aqui e vem e presta uma homenagem a esse sujeito que o Brasil tanto quer esquecer. Então, a minha fala no dia de hoje é para fazer esse registro, para dizer como deputado dessa Assembleia, falando em nome da grande maioria do povo mineiro, que foi a grande maioria que elegeu o presidente Lula, nós estamos dizendo, não nos representa, não nos representa, não chamaremos esse sujeito de conterrâneo, não é nosso conterrâneo, não é conterrâneo de Tiradentes, não é conterrâneo de Bárbara Leodora dos Inconfidentes, não é conterrâneo de Tancredo Juscelino Kubitschek, não é conterrâneo do povo de Minas Gerais, dos trabalhadores de Minas Gerais, não nos representa. E o governador marcou essa passagem pela política mineira com mais um ato vergonhoso do qual ele se alinha com aquilo que o povo mineiro e brasileiro quer esquecer. Presidenta, essas são as minhas palavras. Quero dizer que o presidente Lula, para encerrar, para que nem tudo seja notícias ruins, porque o nosso trabalho, o trabalho do presidente Lula tem sido feito para que as notícias sejam as melhores possíveis. O presidente Lula acaba de efetivar mais um compromisso que ele fez na campanha. O que o presidente Lula dizia? Que o salário mínimo voltaria a ter ganho real, que no governo deste inelegível não houve mais o ganho real, sequer, mal, recomposição inflacionária. O presidente Lula assinou ontem a lei que garante a política do reajuste do salário mínimo com ganho real. E também a isenção da faixa do imposto de renda para aqueles que recebem até R$ 2.640, porque caminha no cumprimento da proposta e da promessa de campanha de quem recebe R$ 5.000 será isentado do imposto de renda. Esse sim recebe as nossas homenagens, e esse sim, que já recebeu dessa casa o título de cidadão mineiro, eu chamo com muito orgulho de companheiro e conterrâneo. Obrigado, presidente.